principais notícias desta manhã, de todas as manhãs, né? Mas desta também, principalmente aqui, dia 19. Ontem foi dia 18, dia do médico. Eu já estou aqui com o nosso convidado, que é o Dr. Ciro Sonsini, que é o presidente do CIMESC, o Sindicato dos Médicos aqui em Santa Catarina. Doutor, bom dia, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Ontem nós não conseguimos entrevistá-lo, porque o senhor estava com um compromisso, com uma agenda intensa no norte do estado, mas hoje a gente já conseguiu, já através da Camila Spout, que está aqui com a gente, que faz a assessoria lá também para o CIMESC, a gente já conseguiu esse espaço para poder bater um papo com o senhor, para poder conversar, porque a gente tem tanta coisa para falar da área da saúde em Santa Catarina, mas a gente precisa falar também do profissional. Muito fala-se que há os professores cada vez menos valorizados nesse país, mas a gente começa a perceber que uma das profissões tão importantes quanto os professores, que os formam também, que são os responsáveis pela chegada de vocês na vida da sociedade, também estão em um processo de desvalorização em vários aspectos, e isso é algo assim inaceitável. Aliás, qualquer profissão, né? Falando dessa forma, de maneira inaceitável, deveria ser tratada da forma como vem sendo tratado. Como a gente passou ontem por essa questão da data que é simbólica, o que a gente pode atribuir a essa desvalorização? Claro que não generalizando, mas a gente percebe que há, sim, eu não vou dizer um desprezo, mas uma desvalorização em vários aspectos, né, da profissão. É verdade. Bom dia, grato pelo convite. Sim, estávamos ontem em Joinville, no Dia do Médico, mas em evento com médicos, conversando com médicos, nessa nossa bela profissão. A desvalorização ou a não valorização a esse segmento, tanto da área da saúde quanto da educação, tem sido histórica no nosso país, infelizmente, e apesar do Ibope que dá na hora de qualquer eleição, na prática a gente vê dificuldades imensas. Tivemos um país passando um trabalho muito grande nos últimos, talvez 20 anos, e estamos ainda buscando superar algumas áreas, e o reconhecimento ainda não se deu por completo. Os próprios professores tiveram, tanto aqui no estado quanto nacionalmente, um reconhecimento nesse ano que passou, e eu não falo em prol de governo ou partidariamente, não apenas pela percepção do que a mídia nos traz, né? O que é muito bom e nós aplaudimos. Tivemos agora o grupo de enfermagem tendo o seu piso aprovado nacionalmente, e o Sindicato dos Médicos aprova e acha justíssimo. Obviamente que a nação tem que encontrar saídas, porque os hospitais filantrópicos, especialmente, também têm grandes dificuldades, mas que a nação encontre saída para promover esse justo aumento. Nós, médicos, também temos em tramitação reajuste de piso. O médico residente, por exemplo, que ganha uma bolsa de R$4.000 para fazer muito trabalho, enquanto o Mais Médicos paga R$11.000 por um período menor. Então falta, às vezes, não apenas recursos, mas a visão dos nossos gestores de que uma profissão tão importante quanto a profissão médica e os da saúde merecem ser um pouquinho mais valorizados. Esse é o trabalho do sindicato, também das entidades médicas em conjunto, né? Tentar conscientizar, conversar. Conversando é que a gente convence. E esse é o caminho que o sindicato segue. Doutor Ciro, longe de qualquer preconceito com relação à questão da atividade em si, mas a terceirização na saúde para serviços acaba, de certa forma, facilitando, dependendo do contexto, né? Ok, mas terceirizar a mão de obra também, daí tão essencial quanto fundamental que é médico também, é algo que lá pelo STF parece que é um entendimento de um outro universo, né? O que está acontecendo aí? Se a gente fala hoje um pouquinho mal do STF, por um ativismo judicial exuberante, pela memória a gente vê que eles também sempre pisaram na bola em algumas coisas. Uma delas foi essa, quando consideraram constitucional a terceirização, inclusive na atividade fim. Isso desprotege os trabalhadores de uma maneira geral. E na área médica isso tem sido brutalmente agressivo. Ao invés de fazer o concurso ou contratar pela CLT ou algo que dê a segurança para o médico, não. Contrata uma empresa essa que os contrata tudo PJ, com uma mão de obra muito, com rodízio muito grande e com uma gravidade muito grande. Eu cito o exemplo, e nós temos aqui em Florianópolis, na nossa UPA Continente, por exemplo, que é terceirizada pela prefeitura, a enfermeira médica grávida, que é contratada pela CLT,
Quando ganhar o bebê, ela vai ter os direitos todos, vai ficar em casa, vai fazer aquilo que é óbvio e tem que ser feito. A mulher médica que lá trabalha, PJ, quando ganhar o nenê, não tem benefício nenhum. Isso é um absurdo cometido em Florianópolis, na UPA Continente. A UPA do Norte e a UPA do Sul, não. Trata todos os trabalhadores, médicos inclusive, contratados com todos os direitos reconhecidos. E nós, Marcelo, fazemos questão de sempre dizer ao Sindicato dos Médicos, nós não confundimos direitos adquiridos com abusos adquiridos. Há muitas categorias, há muitos inúmeros. Eu cito aqui para provocar um pouquinho os magistrados, que têm 2 férias por ano. Isso é um abuso adquirido que eu tenho certeza que um dia vai acabar. Abuso adquirido nós não defendemos, mas os direitos adquiridos, o direito da médica, quando ganha o bebê, ter os seus 4 meses, a sua licença assegurada, não tem quando é PJ. Então é um abuso muito forte que acreditamos, com o andar da carruagem, que mudaremos isso mais à frente. Usando até termos da área da saúde, né? Isso seria uma espécie, quando o senhor fala de abuso adquirido, não seria uma neurose, mas é algo que a gente possa chamar como normose, ou seja, coisas que não estão corretas, né? Procedimentos que não são aceitáveis, procedimentos que são perigosos, inclusive para todos os meios e fins, acabam se transformando em normoses, ou seja, sai da neurose para ir para uma normose. E aquele grupo que se beneficia, sim, entende como um direito adquirido. E cabe à sociedade como um todo ver e dizer, não, peraí, e nós temos esse cuidado da gente batalhar pelo que a gente acha que é direito, mas com esse filtro de olhar um pouquinho de fora para dentro e não só de dentro para fora, senão tudo que me dão é direito e os outros. Com relação a essa questão que o senhor pontuou aqui da unidade de pronto atendimento no continente, algo já foi feito via também o sindicato para que se pudesse reverter essa situação? Porque ela acaba sendo dissonante, né? Se dentro da rede pública praticamente toda a estrutura funciona de uma outra forma de contratação, por que somente nessa? E a maneira pela qual, sim, nós fomos à justiça, e a justiça infelizmente é demorada, nem sempre nos dá o resultado que queremos, mas a gente também tem que respeitar a visão, mas não temos ainda um posicionamento claro a respeito do que nós fomos buscar. Contrate-os exatamente como são contratados os demais trabalhadores de lá. Não temos a resposta ainda do magistrado, mas a razão naquele momento é que o endividamento da prefeitura não permitia que houvesse uma contratação de recursos humanos, médicos, como eu estou citando, além de um certo limite. Então a saída foi terceirizar. Talvez isso tenha passado, já que a arrecadação aumentou, a gente vê que não há prefeituras nem estados com dificuldades financeiras nesse período, até pelos recursos da pandemia, né? Então, é uma boa lembrança que eu também lembro agora, graças à tua provocação, para a gente olhar direitinho como é que está tudo isso. São 11h45, 11h45 aqui na Jovem Pan. Hoje, presencialmente, a gente recebendo a presença aqui do presidente do CIMESC, o Dr. Ciro Sonsini. Já fazia algum tempo que a gente queria conversar com o senhor, porque tem, como eu disse logo no início, né, tem tantas questões que a gente precisa trabalhar na área da saúde, mas que a gente precisa também trabalhar e entender do ponto de vista profissional, do ponto de vista médico, né? Por isso que o senhor está à frente, trabalhando de forma sempre muito dedicada a essa categoria. A gente falou dessa dificuldade agora que o senhor pontuou, dessa questão de contratação ali na UPA. Deixa eu lembrar aqui e a gente falar um pouco sobre o empenho, inclusive, do sindicato nesse momento com relação à contratação de pediatras. Parece que essa atividade também, ela vem sofrendo, eu não sei se uma espécie de apagão ou se é no caso do hospital universitário aqui, a Abcert, que faz a gestão de outras unidades de mesma semelhança, de mesma natureza de operação no país, ela não está conseguindo resolver a contratação do médico e de novo suspendeu aí agora, pelo menos por mais uma semana. Já suspendeu na área de obstetrícia, e agora? A obstetrícia já retomou depois das atividades e na pediatria, mais uma vez, fecham a emergência pediátrica. No primeiro momento, nós entendemos a medida como adequada, porque não cabe trabalhar com uma condição indevida, colocando sob risco não apenas as crianças que lá chegam, como os profissionais, os médicos. Imagina se a regra estabelece que tem que ter 2 pediatras, só temos um, e ele talvez não dê conta da demanda e pode haver problema. Então, no primeiro momento, há bom senso por parte da diretoria em tomar essa atitude. Mas
isso não pode ser permanente, porque isso traz prejuízo à população, traz prejuízo no atendimento, faz com que a fila do infantil e de outras unidades aumente. Então isso temporariamente foi feito, foi necessário. Bom, mas já é a segunda vez. Teremos a terceira, a quarta ou a quinta? Não. A IBSER tem que buscar a solução. Estivemos em reunião com a superintendente do HU, nós e outras entidades médicas, conversamos, fomos ao reitor no começo desse mês, no dia 3, conversamos e o reitor disse, e parabéns ao reitor, ele comentou, o HU é nosso, mesmo administrado pela empresa IBSER. O HU é nosso. Tanto que o próprio reitor disse que ia fazer e fez 2 reuniões dentro do HU, em horários diferentes, conversando com os trabalhadores de lá. Então, que bom que eles estão com os olhares voltados para o HU. Falta agora a solução. A solução é contratar. Se a empresa mantiver remuneração e condição de trabalho, os dois no mesmo patamar, continuaremos com problemas. Tem que haver alguma resposta. E por quê? No nosso mundo regional, o Estado passou a remunerar melhor esse ano e estabeleceu uma gratificação por produtividade. À medida que eu atenda mais pacientes e cumpra metas, eu ganho mais. Houve um desequilíbrio. Muitos médicos que estavam no HU migraram para o Estado, quando o Estado faz o seu processo seletivo. Então houve um certo desequilíbrio. A única resposta é, repito, remuneração em condição de trabalho. Se assim não for feito, eles não conseguirão superar. Parabéns à nossa superintendente que teve sensibilidade para não colocar ninguém sob risco, sim, mas nós não diremos isso se for depois da terceira ou quarta ou quinta vez. Tem que ter uma solução e é o que esperamos que a IBSER, o HU e a reitoria, que debruçados que estão, que consigam trazer a solução definitiva. Médico suficiente, tempo integral, para atender a comunidade. São 11h49, 11h49. Eu sei que essa palavra é desconfortável, mas eu preciso citar para o senhor aqui e até para a gente poder contextualizar melhor. Ambulancioterapia. É difícil falar num assunto, mas eu vou ter que falar nesse assunto com o senhor. Olha, num passado, nós não tínhamos anestésicos, antibióticos, vacinas, exames de imagem. Era muito atrasado todo o procedimento médico e isso vem com a ciência, aos poucos, melhorando muito, né? Então é natural que nós tenhamos um grande avanço, mas esses avanços se dão especialmente nas cidades grandes, maiores, onde nós temos mais recursos, mais... tudo é economia, né? Mais possibilidade de que o empreendedor, a clínica, o hospital, obtenha o recurso necessário para se manter e tocar em frente. Então, é natural que o cidadão, sabendo que todo o avanço aconteceu, busque esse reconhecimento, esse atendimento. E ele vai buscar nas cidades grandes. O papel do gestor, que infelizmente nós temos repetido isso, mas acredito que haverá solução mais à frente, um dos candidatos que hoje está debatendo tem tocado nesse assunto aqui no Estado. Eu acredito que o outro também tem a mesma ideia de buscar a solução, regionalizar. Se eu não posso ter um equipamento de ponta em toda a cidade catarinense, não posso, mas eu posso e devo ter por regiões. Então, esse é o caminho sempre pensado, diagnóstico fácil, e a solução ainda não veio. Quem sabe vem, estamos aí no processo eleitoral, vamos olhar o cidadão, quem se compromete com isso, para que o cara não tenha que sair de Joaçaba para vir ao infantil, em Florianópolis. Não tem que sair de Lages para ir a Chapecó fazer um outro exame. Então, quem sabe a gente consegue, insistindo, e essa pergunta é muito boa, de que os gestores é que têm a chave do cofre e a solução na mão. Regionalizar, não municipalizar, é impossível, mas regiões resolvam-se sem precisar de outras viagens longas. Muito bem, 9 minutos agora para o meio-dia, está quase na hora do horário eleitoral, mas antes de o senhor ir embora, eu preciso lhe perguntar o seguinte, tem uma campanha valendo para esse ano, ainda para fechar o ano, que se chama campanha Faça Parte, ou seja, é a maneira, fora de qualquer extremo confortável da entidade poder trabalhar, porque os extremos confortáveis, eles sempre nos atraem de uma maneira assim, nos dando uma sensação de segurança
segurança, né? Ou seja, eu comento isso porque várias vezes a gente recebe mensagens dos ouvintes dizendo o seguinte: os sindicatos não servem para nada. Não, eles têm sim uma importância muito grande. A maneira como eles eram tratados, ou a gestão, enfim, em um certo período, e aqui tem questões ideológicas, não é o caso de um sindicato de médicos. Então, ou seja, o sindicato de médicos foge dessa coisa do extremo, né, do confortável, justamente para ir ao encontro de necessidades e ir de encontro às coisas que são normais na saúde, né? Infelizmente. O sindicato dos médicos é política médica. O que não é política partidária. Política não partidária. O que não significa dizer que nós não tenhamos posição frente ao que os gestores nos impõem. Claro que cada cidadão tem a sua posição, e tem a minha, o outro, outra, mas nós fazemos política médica a tal ponto que no sindicato temos colegas filiados e diretores de todos os matizes. Uma maioria, como é o estado de Santa Catarina, um pouco mais conservadora, mais liberal, mas de todos os matizes, porque nós não segregamos e não dizemos, não, o sindicato tem essa linha político-partidária, não, é política médica. Dentro do espectro da política médica, sim. Aí nós temos posição como classe. Nós, por exemplo, nunca aprovamos o mais médicos. Então, o gestor que nos coloca goela abaixo mais médicos não tem a nossa concordância. Isso não é partidarismo, isso é a defesa dos interesses da categoria. Bom, dentro dessa postura consciente, o faça a sua parte, ou faça parte, melhor dizendo, perdão, mas faça a sua parte também, porque a partir do momento que eu me associo, que eu busco uma representação de fato e garantida dentro da minha área de atuação, eu tenho sim as minhas garantias, obviamente, né, de ser muito bem representado, inclusive politicamente, sendo apartidário, mas eu tenho a certeza de que eu estou contribuindo com a sociedade dentro de um processo de organização onde as coisas são respeitadas e são implementadas de forma Você colocou muito concreta. bem, a sociedade é segmentada e cada segmento tem que buscar o que é melhor para si. Nós, que não brigamos pelos abusos adquiridos, sim pelos direitos, entendemos que cada grupo tem que ter essa postura. E ao fazer assim, haverá equilíbrio. Ao termos essa postura, nós conseguiremos eleger de uma maneira diferenciada os nossos deputados, os nossos senadores. Então isso fará o equilíbrio necessário para a gente poder avançar. O sindicato médico, ao dizer faça parte, está chamando o médico, o que não é filiado, para que ele junte-se, ajude-nos, para que nós possamos ajudá-los. Muito bem, 11h54, Ciro Sonsini, presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Que prazer receber o senhor aqui, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, o sindicato fica feliz e parabéns a todos os médicos. Nós somos mais exigentes, não só no dia do médico, mas no mês do médico. Com certeza.